Eu acho que uma empresa hoje, esteja ela onde ela estiver, e seja do tamanho que for, pode ser uma empresa de um funcionário, de uma pessoa, como uma empresa de 50 profissionais. Ela tem que conhecer o seu mercado, ela tem que conhecer as tendências do seu mercado, para onde vai o seu mercado, para onde vai ela tem que conhecer muito bem, definir, ter isso muito claro, a sua competência. Às vezes uma empresa, quando diversifica muito, ela perde o foco e ela acaba fazendo investimentos que não dão retorno e na composição final essa equação financeira talvez não feche. Mas a primeira coisa é ela conhecer muito bem o seu mercado. Quais são os seus concorrentes, as praças em que ela tem que investir, ela tentar projetar, ela está conectada até no mundo, nos sensores que existem hoje. A internet é uma delas, as associações de indústria é outra, as revistas especializadas, a sua própria rede de distribuição, ela tem que estar conectada nesse ecossistema para enxergar o futuro. E ela tem duas opções: ou ela segue quem está definindo, ou ela ajuda a definir esse futuro. Hoje as empresas têm essa opção. Essa conexão da empresa com o mercado, ela é muito importante. A outra área que eu acho importante é o ajuste nas ferramentas de gestão de uma empresa. Também não interessa o tamanho dessa empresa. Ela pode ser uma sapataria com 5 funcionários, como ela pode ser uma rede de farmácias no Brasil inteiro. O ajuste das ferramentas de gestão, ela passa pelos processos, pela governança da empresa, pelo o sistema gerencial, a contratação de talentos, a contratação de executivos de mercado, por exemplo, a migração de uma empresa que teve toda uma formação familiar para uma empresa que tem uma gestão executiva toda contratada do mercado, a decisão de uma empresa de abrir o seu capital, a decisão de uma empresa de de participar do mercado financeiro, ter ações lá fora, a decisão de uma empresa de vender uma parte do seu capital para uma outra empresa, de fazer uma parceria, de fazer uma fusão com uma empresa externa. Tudo isso faz parte da gestão corporativa. E ela tem que estar revisando seus processos, revisando o seu modelo de governança para ir se ajustando ao mercado. Se ela não enxerga para onde o mercado está indo, ela não consegue fazer esses ajustes. Ela tem que estar medindo a velocidade com que ela está caminhando, se está ajustado com a velocidade do mercado. Às vezes você resolveu investir num segmento novo para a sua empresa, diversificar um pouco, cortar a tua dependência com uma área de produto, só que você não consegue ter o retorno tão rápido. Quando você chegar lá, aquele segmento já mudou. E você vai ter que tomar uma decisão. Você sai desse segmento, volta para a tua base, você escolhe um outro, você aumenta ou você segura os seus investimentos. Essa mecânica, ela é fundamental para você definir os seus próximos. Então é a ligação entre você conhecer o seu mercado, o seu ecossistema, você ter toda a informação para a tomada de decisão e você fazer os seus ajustes. Um aspecto muito importante que faz parte desse conjunto é a tua relação também com os seus associados de negócio. Talvez você tenha que investir bastante em levar os teus associados de negócio para um outro nível de atuação para você poder dar o próximo passo. Se você depende deles para distribuição, você quer dar um passo e eles não forem junto, você vai perder essa cadeia de distribuição. Você tem cases de marketing de empresas onde você tem fornecedores do mercado de consumo, ensinando um supermercado não a vender o seu produto, mas a trabalhar estoque, a fazer gerência de estoque, reposição de prateleira, a entender um pouco como é que é a mecânica financeira, se auto-administrar, justamente para ele não quebrar, você não perder aquele parceiro de negócio no futuro, ou a própria concorrência não matar aquele teu canal de distribuição. Então, eu acho que assim, tem outros fatores que são muito importantes, mas você está antenado em como está mudando as suas condições de mercado, a hora de você mudar, você sair de local e ser global. Hoje está muito fácil todo mundo ser
global. De alguma maneira, você pode ter desde um portal até você criar uma mecânica de newsletters, de mandar a comunicação pela internet para quem você quiser. Óbvio que a recepção do outro lado, se você não trabalhar isso, ela pode ser a pior possível. Mas eu acho que, como agente de mudança, a internet ela criou ela acelerou um pouco esse mundo globalizado que a gente está vivendo. Então, esses dois fatores eu acho que são muito importantes. Você está ligado no seu mercado e tudo que pode gerar uma mudança nesse mercado, e você adaptar o teu modelo de governança, as tuas ferramentas, o teu investimento em tecnologia, a tua estratégia a essas mudanças. Isso vale para qualquer empresa. Uma empresa de uma pessoa com uma multinacional presente em centenas de países. A tendência mais arrojada do marketing no momento é voltar-se para o consumidor, mas como aliado do consumidor, não como explorador do consumidor. Então o marketing vai se salvar e vai ser mais útil à sociedade de uma maneira geral quando ele ensinar ao consumidor como se organizar para enfrentar as habilidades do comércio, da indústria, de todos os mecanismos da sociedade econômica. Então, quando se junta as técnicas de marketing convencional com esse conceito de preservação de qualidade de vida, aí nós temos um marketing que é o que está sendo praticado mais recentemente. Toda essa revolução que está havendo no mercado brasileiro é consequência disso. Se observa a cada dia as transformações nas grandes corporações brasileiras, justamente como decorrência dessa nova maneira de ver o consumidor. Agora, é claro que, como todos os outros setores, é muito importante que haja um investimento na reflexão, no desenvolvimento dessa base de conhecimento dos profissionais em marketing e comunicação. Eles precisam enxergar essas novas oportunidades e como eles vão contribuir para que setores aparentemente tradicionais, como os setores industriais ou vários setores de serviços, poderão rapidamente se inserir na economia do conhecimento e na economia da experiência por meio da renovação, da adequação das suas soluções, dos seus produtos e serviços e da forma como eles se relacionam com o consumidor. No fundo, essa ideia de uma história que cria um relacionamento de fidelidade, de identificação, de absoluta relação entre um usuário, um cliente e uma empresa, uma organização, é desde sempre o desafio da área de marketing e comunicação. E agora o que está se propondo é sofisticar, aprofundar e tornar isso cada vez mais fundamental, cada vez mais forte, cada vez mais intenso, mas ao mesmo tempo cada vez mais complexo. Tá? Então os profissionais de marketing vão ter que aprender mais e mais sobre cinema, sobre história, sobre como construir narrativas, sobre como agregar estética, design cada vez mais para atingir partes do cérebro do consumidor que a gente não conhece. Aliás, essa é uma das áreas, inclusive, que estão sendo trabalhadas, a neurociência aplicada à área de marketing e comunicação, porque nós temos que entender cada vez mais como é a percepção do ser humano na reação a determinados sinais que vêm de fora, na forma de produtos, de informação, de serviço. Hoje já existem pesquisas onde as pessoas são expostas a um determinado produto, ou a um filme, ou a uma venda de um serviço, e são monitoradas do ponto de vista cerebral para que sejam identificadas quais as partes do cérebro que foram mais ativadas, a fim de que as pessoas possam prever e desenvolver novos produtos que sejam mais adequados àquela faixa etária, ou aquele gênero, ou aquela característica cultural de um determinado país ou região. Então são aplicações bastante sofisticadas e que é o profissional de marketing que, em geral, vai ter que estar no meio desse processo. Né? Muitos outros profissionais terão e serão convidados e serão absolutamente abertos para atuar na chamada economia da experiência,
mas a economia da experiência é uma economia de marketing, é uma economia de comunicação, é uma economia de relacionamento, né? Quando a gente fala mais da economia do conhecimento, claro que o espectro é bem maior, porque nós estamos falando de qualquer tipo de atividade que se diferencia pelo conhecimento. E aí a atividade de marketing também tem o seu conhecimento especial. Então, empresas que fornecem serviços especiais na área de marketing e comunicação, com conhecimento diferenciado, certamente terão um papel fundamental nesse processo.